No último episódio, que foi a sessão 0 que a gente teve, vocês presenciaram eventos. Um evento que ocorreu não somente nos Reinos Resplandecentes, mas em diversos outros lugares. Um evento conhecido como God's Reign. E cada um com sua motivação saiu de seu devido lugar, de seu devido reino, devido lar, em busca de respostas. Em Kyonin, um pequeno sapo chamado Caracol saiu de seu lar e cruzou longínquas terras para chegar até a tal cidade de Opara. O Caracol, ele veio de Kyonin e passou tanto pelas florestas quanto pelos campos de Gaut. Provavelmente, por sua natureza, cruzou a floresta de Verdoran, cruzou as planícies de Taldor, nas províncias de Tandrak e nas províncias da própria Opara. Essa viagem, foi uma viagem de quase 1000 milhas, 800, quase 900 milhas de distância que você percorreu, Caracol. Você passou boa parte dessa viagem andando pela floresta, pelas planícies, conhecendo pessoas, pegando carona em barcos, em caravanas. Foi uma viagem de aproximadamente 3 meses. Muito tempo na estrada. E enquanto você passava pelas florestas, pelo campo e pelas planícies, já chegando próximo ao Para, você pegou um barco comercial. Um barco que conecta ao rio de Opara, que deságua no oceano do mar interior. O que passa pela sua cabeça depois de tanto tempo na estrada e já dentro do barco ao avistar a cidade de Opara ao longe? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua finalidade nessa cidade? Juro, falando um pouco, durante a viagem, imagino que ele meio que nunca saiu, tinha saído de Kyonin. Então, mesmo durante as florestas, eram florestas diferentes, ele provavelmente viu várias espécies de animais, pessoas diferentes, talvez até raças que ele nunca tinha visto no meio do caminho. Então, ele sempre anda com os materiais de escrita dele. E ele veio o caminho todo anotando tudo que tinha de novo, e ele veio o caminho todo deslumbrado com tudo que era diferente de Kyonin para ele. Mas, apesar de deslumbrado, ele estava sempre em mente que ele tinha um objetivo, que era... E ele estava realmente, depois de 3 meses, ele estava realmente ficando, de certa forma, preocupado, porque a situação de Kyonin estava meio bem complicada e ele não sabe se ele tinha tanto tempo assim. E a viagem demorou até que bastante, porque era bem longe. O objetivo dele principal é entender o que está acontecendo, que aconteceu há meses atrás, né? Com aquela chuva de estilhaços, e tentar de alguma forma, em Opara, conseguir talvez alguma ajuda, encontrar companheiros e fazer relações para poder conseguir ajudar o reino dele, né? Ajudar Kyonin nessa guerra que está para acontecer. Aparentemente está tudo indo, mas quando ele chega perto do barco, ele começa a ver essas cúpulas, esses telhados de ouro, ele já fica deslumbrado de novo, acaba esquecendo o objetivo e começa a olhar com o olho brilhando para as cúpulas e começa a notar várias coisas, tipo, meu Deus, as cúpulas são de ouro, a geometria dos prédios. Ele começa a olhar e na mente dele ele tá olhando para tudo deslumbrado. E se tiver alguém do lado, ele tá enchendo o saco de alguém perguntando alguma coisa também. No reino vizinho, Gaut, saiu o Crowley. Basicamente, você saiu de Gaut e seu primeiro grande desafio era a cadeia montanhosa
que separa Gaut de Taldor. Para evitar isso, você tomou um caminho mais longo e cruzou a fronteira pela planície. Após que você cruzar a fronteira, o seu segundo maior desafio era uma grande floresta densa de verdura, que muito provavelmente você evitou inicialmente, porque você não é uma criatura que está acostumada com meios naturais, assim como o caracol, por exemplo, e cruzou pelas planícies, dando a volta na floresta, pegando o caminho mais longo novamente. Você passou pelas províncias de Tandrak do Norte. Em Tandrak do Norte você encontrou nas planícies muitos centauros e colos, tribos de centauros e colos que estão dispersos da sociedade humana de Tandrak do Norte, dessa província e da província vizinha também, de que é Avin. Você nota uma pequena tensão entre esses colos e esses centauros com a população, porque aparentemente eles ajudaram o reino, mas não ganharam cidadania. Eles ainda vivem à margem da sociedade. Você presenciou alguns desses preconceitos e tudo mais. Passou pela província de Chiaris. Depois chegou à província de Tandrak pelas estradas. E finalmente se aproximou a Opara. O que passou? Você, assim como aquele que veio de Kyonin, o Caracol, passou cerca de 3 meses na estrada, presenciando. Foram quase 4 meses devido aos desvios que você teve que tomar. Conhecendo pessoas diferentes, pessoas que são diferentes de você, pessoas vivas de fato, né? E você é movido por um propósito. E finalmente, ao avistar a cidade de Oprak ao longe, você se lembra desse propósito. O que passa pela sua cabeça e qual é o seu objetivo nessa cidade? O Crow, ele anda meio. Ele tá sempre olhando, assim, pro horizonte, né? Pensando nas coisas que aconteceram com ele recentemente. No meio desse caminho também, aquele item que eu carrego, né? É o mesmo que eu me linkei com ele? Qual item? O estilhaço lá? É o mesmo que ela me entregou? Não, o estilhaço da finalidade é um pedaço da guilhotina. Tá. Não tem nada a ver com o estilhaço divino. Eu. São 2 estilhaços diferentes. Tudo bem? Tá. Eu carrego, né, aquele item pensando em que propósito será que ele traz pra mim agora que eu voltei. E se esse item ele vai me levar a alguma resposta e ele pode me ajudar a alcançar os meus objetivos. Até porque eu tenho sempre comigo algumas almas atormentadas que me lembram o tempo todo e me cobram por vingança. Ok. Vindo ao reino ao lado, o reino justo de Andoran, saiu de Almas. Agora o caminho não foi mais tão longo. Cerca de 2 meses de viagem foi suficiente para o Zarek chegar até Opara. Zarek, você cruzou basicamente apenas planícies. Você saiu de Almas, cruzou o rio que separa os 2 reinos, passou próximo a uma vila, mas não chegou a entrar nessa vila, que é uma vila construída em ossos de um dragão morto, conhecida como Aurora. Passou por Tandrak, por Tandrak, e finalmente chegou a Opara também, a barco. Quando você vê a cidade ao longe, você tem lembranças dos motivos que fizeram você vir até aqui. O que passa pela cabeça do Zarek neste momento? Eu acho que ele fez o caminho com algumas preocupações em ser parte novamente do desenvolvimento de algum conflito.
E ele pensa muito na família dele e como eles realmente devem estar por lá. Porque eu imagino que não tenha tido muitas notícias desde então. E durante o caminho ele se preocupou em fazer pequenos testes com o objeto que ele tem em mãos. Que eu imagino que não foram muito reveladores. Mas com aquela obsessão em mente, assim. Do reino mais distante, a Taldor, praticamente um reino oposto nas regiões dos reinos resplandecentes. De Druma saiu uma jovem ascendida, Aziris, depois de presenciar um evento inédito que ameaça suas terras. Aziris deixou boa parte de sua fortuna na capital Kerse mesmo, reuniu alguns pertences, uma quantidade razoável de ouro, e junto com seu companheiro, com seu pupilo, Bob Banderdash, saiu rumo a Taldor. Você, Aziris, você é uma aspirante, né? Aspirante é a palavra correta. Uma aspirante, uma profeta de Calistrate. Você já tem muita influência, você herdou boa parte dessa influência do seu antigo mestre já morto, preso em um pesadelo eterno. As coisas que foram reveladas a você te deixam inquietas em relação a seu futuro, até mesmo o ritual que você pretende fazer. Mas como você se sente a isso, eu vou deixar você mesmo decidir. E você sai de Kerse, cruzando planícies por barco, passando pelo meio da floresta de Palakar. Você dá a volta nas montanhas dos 5 reinos, sem ter que cruzar essas montanhas. Você passa por um pequeno estreito que dá até Andoran, tendo que subir parte da montanha. E depois você cruza Andoran em direção a Opara. Sua viagem foi a mais longa. Apesar de você ter recursos e sempre ter uma caravana disponível, sempre ter algum barco disponível por conta da sua condição financeira, você demorou cerca de 6, 7 meses para chegar em Opara. Você investiu boa parte do seu dinheiro nessa viagem. Demorou. É longe pra caramba. O Bob, no meio do caminho, sempre parava nas cidades para comerciar itens e sempre abastecer sua própria lojinha, seus próprios itens, suas próprias trocas. E você, pelo fato de estar focada nisso, você não agiu bem como comerciante. Você está deixando esse papel de comerciante para o Bob. Até porque ele precisa ganhar experiência, ele precisa de repertório para um dia ascender a um profeta de Calistrade também. No meio do caminho, você recebe cartas de conhecidos, de pessoas influentes de Kerse, dizendo que o dragão opulento que viram sobrevoar a cidade naquele fatídico dia enlouqueceu. E não somente isso, ele voltou para a cidade enquanto você estava fora e reclamou para si o tesouro de muitos nobres, de muitos profetas de Calistrade. Alguns até mesmo quebraram financeiramente, ficaram pobres, o que é o fundo do poço para um profeta. E pelo fato da sua mansão estar desprotegida, você recebe uma carta dizendo que o tesouro, boa parte do tesouro que você acumulou durante a vida, desapareceu também. Que rapariga me roubou. Ainda bem que eu nem tava lá, né? Por um lado, não ia adiantar muita coisa. Por fim, antes de passar a palavra pro próximo, Aziris, o que passa pela sua cabeça quando você finalmente avista a cidade de Opara ao longe? Talvez você nunca tenha viajado tão distante assim, apesar de ser uma comerciante influente. Me descreve a cidade como o que eu vejo quando eu chego. A cidade
é conhecida como a Cidade Dourada. Ela tem uma arquitetura antiga, de grandes cúpulas. Você chega pelo rio, por um barco. Você vê primeiro o cais e uma cidade murada. Deixa eu trocar o mapa aqui. Uma cidade murada, conectada por canais. Que massa. Ela é conhecida como uma cidade dourada por telhados em formato de cúpula, feitos de ouro, alguns deles, muitos deles. Esse reino, o reino de Taldor, foi um dos maiores e mais influentes da história, um dos mais ricos também. Você escutou muito falar sobre Taldor, devido aos seus grandes feitos, né, os grandes feitos dessa nação em si. E a cidade, até nos dias de hoje, mesmo ela não tendo toda essa influência, mesmo ela não tendo todo esse poder, hoje em dia, a cidade ela reflete sua história grandiosa. Eu cheguei olhando pra aqueles ouros e pensando. Ah, se fosse meu. Só pra entender, o objetivo de ir pra Taldor porque assim, antes de vir fazer essa viagem, eu fui atrás do dragão, certo? Pra reunir as profecias que ele tava falando. Sim, no caso o dragão não é o dragão que você viu no Não, ritual, seria o dragão matrículo, isso. certo? Você foi E eu atrás... Sim, perfeito. Você foi atrás desse dragão. O dragão matrículo, ele fica em uma vila próxima a Kerse. Então antes de você sair de Druma, você foi até lá, isso que você tá me dizendo. Isso. Porém, Ok. ao chegar lá, você não encontrou o dragão matrículo. Que talvez seja uma preocupação para você, já que muitos nobres de Kerse estavam conspirando contra esse dragão, já que ele espalhava fontes duvidosas sobre os profetas de Calistrid. Mas sobre as profecias que ele falava, eu sei alguma? Além de que um meio anjo seria Não. salvação. Parte da motivação de você ir até Taldor, até Opara, a capital de Taldor, é descobrir o que isso significa. Porque no início as profecias de matrícula não faziam sentido para você. Mas quando você presenciou aquele ato nas câmaras douradas do seu mestre, as coisas começaram a se encaixar. E a única pista que você tem atualmente é que a descida dos deuses, né, aquela com sangue divino, poderia salvar suas terras, Druma, com o primeiro passo de ir até Opara. E aí você veio até Opara para encontrar respostas também. Então eu comento com o meu queridíssimo companheiro, Bob. Que esse nome não era pra ser Bob. Era pra ser Judas, mas enfim. Judas. Bem específico. Eu comento com ele. Acredito que a gente esteja cansado dessa viagem. E a gente precisa ir em um lugar onde tenha movimentação e onde a gente consiga um direcionamento, né, pra ir atrás dessas respostas. Que é as famosas tavernas, não é mesmo? Perfeito. Enfim. Tanto você quanto o Bob estão chegando a barco na cidade de Opara. E conforme vocês vão se aproximando pela lateral, vocês chegam até o Porto do Oeste e desembarcam por ali. Quarta cena. De Aurora saiu um Draconato, né? Na verdade ele já saiu, já chegou no último episódio. Chegou ao Opara e você está ao Opara há algum tempo, Drakath. Você conhece essa cidade, você já foi um soldado por aqui. Tem algo muito estranho acontecendo. A tua vila, teu povo tá estranho.
E você tem certas motivações para vir até aqui. Você recebeu certo direcionamento. Você espera já algo por aqui. E atualmente você se encontra na Praça dos Estudiosos, que é um local de Opara, onde um canal de água conecta várias academias e institutos importantes, como os colégios, o Colégio Imperial dos Arautos, repositórios de Nicodemos, academias de magos, escolas de bardos. E você tá próximo a esse canal, esperando o momento de ser chamado pela rainha. O que passa pela sua cabeça? O que você veio fazer em Opara? Certo. Confiante de que o destino vai colocar nas mãos dele o que ele vai fazer aqui, guiado por essa carta, por essa missão dele, e angustiado com o seu povo, que parece incomodado, ele agora, nessa cidade, se preocupa em dar atenção às pessoas. Ele não pode, por momento algum, se desprender das coisas mundanas. Ele sabe que tem algo grande vindo, mas ele ainda assim chega no centro da cidade, vê esses estudiosos andando para lá e para cá. Algumas crianças, se estiver na rua, ele para, cumprimenta, compra alguns doces e até conta histórias, mas sempre olhando para a direção de onde será a reunião, pensando o que pode esperar por ele. Perfeito. Ele fica dividido entre a grandeza que talvez ele tenha e o povo normal. Você anda pelas ruas, interagindo com o povo. As crianças parecem gostar muito de você. Dracos não são tão incomuns, mas filhos da Aurora são relativamente incomuns, aqueles que são conhecidos por filhos da Aurora. E fazia um bom tempo que você não voltava ao Opara. As pessoas parecem gostar de você. Você tem essa conexão com elas, você já criou essa conexão anteriormente. E o momento tá prestes a reunir todos. Tanto Crowley quanto Caracol chegaram pelo portão Lionsgate. Que é um dos portões de entrada para Opara via terrestre. Esse distrito é um distrito de mercado, em homenagem a um par de leões esculpidos que repousam sobre a parte externa desse portão. Aparentemente, tem boatos recentes que essas estátuas de leões se animaram, que são estátuas de mármore na frente da cidade, e parece que foram vistas saltando para inspecionar a área, mas ninguém consegue verificar isso de fato. Mas é uma curiosidade que assola os ouvidos tanto do Crowley quanto do Caracol, que adentram a cidade por ali. Ao sul, no portão do Corvo, chega Zarik, que é a área mais pobre. Ele adentra pelos subúrbios e vê a pobreza, né, que é a dualidade principal da cidade. A parte mais pobre da cidade em si fica nessa região. Você vê pessoas pobres, mas elas não parecem jogadas, parecem, de certa forma, acolhidas. É um acolhimento recente do governo da atual rainha que comanda a cidade. Todos vocês adentram, a Aziris pelo porto, pela parte já nobre da cidade. Não muito tempo depois, tanto do Caracol quanto do Crowley entrarem na cidade, vocês convenientemente entram numa mesma taverna. É uma taverna movimentada, uma taverna comum de Opara. E vocês, mesmo ao meio do dia, vocês veem e escutam umas pessoas bebendo e comemorando. E o pessoal parece estar animado com o evento que vai acontecer. Pelo menos aqueles mais bem vestidos, os mais nobres. Vocês que vieram pela estrada, vocês presenciaram no caminho carruagens luxuosas chegando ao Opara. Aparentemente vai ter um baile de máscaras
no Parque Imperial. Esse boato dos bailes de máscaras chega ao ouvido de cada um de vocês, de uma forma ou de outra. E, misteriosamente, enquanto o Crowley e o Caracol estão sentados a mesas próximas, ambos recebem um convite a esse baile de máscaras. O que é muito estranho, especialmente pro Crowley, que parece ser um plebeu e nunca tinha chegado nessa cidade antes. E também pro Caracol, que é uma criatura de outro reino, de um reino muito mais natural, que apesar de estar acostumado com algumas frivolidades dos elfos, não está tão acostumado com a aristocracia de Opara. Como esses convites chegam pra gente? A garçonete basicamente entrega um dos pedidos de vocês, provavelmente uma cerveja ou algo pra comer, e junto entrega um convite. E sai sem falar nada. Eu vou usar. Eu vou olhar assim pra carta, né? Com os olhos brilhando. Eu quero usar um detectar magia pra saber se tem alguma coisa de incomum nessa carta antes de eu abrir. Não tem nada de incomum. É uma carta. Eu vou só abrir mesmo. Não, agora, né, que tu sabe que. Mas não tem nada de incomum que vá fazer mal a você, pelo menos. Com detectar magia, você repara alguns resquícios mágicos saindo dessa carta, conectando elas entre si. E aí teus olhos brilham e você vê uma pequena conexão entre a carta que você está segurando e um laço mágico azul bem transparente flutuando, conectando a porta que sai e vai para fora da taverna, quanto a um sapinho que tá do teu lado, na mesa do lado, segurando uma carta parecida. As cartas parecem estar conectadas entre si de alguma forma. Eu abro a carta também. Eu queria ler ela, eu queria analisar para ver, eu queria analisar a escrita para ver se parece algo rebuscado ou algo pobre. É uma carta extremamente rebuscada. Tipo, a escrita é extremamente rebuscada, a carta é perfumada e tudo mais. E tem um selo imperial na parte de fora da carta, que vocês quebram para poder abrir ela. Que parece que é um sinal de ser uma carta oficial do reino em si. Enquanto vocês abrem a carta também, corta a cena. Zarik, na parte mais pobre da cidade, você chega ali, você tem um endereço para qual ir, e enquanto você anda no meio daquelas casas mais simples, clérigos de Sarenhai se aproximam para tentar ajudar o povo, que são enviados do próprio governo de Opara para dar assistência social para essas pessoas, que é uma iniciativa da atual rainha, e as pessoas começam a olhar pro horizonte. Você tá olhando para uma direção e as pessoas começam a ficar meio incrédulas e se aproxima um nobre bem vestido no meio daquele bairro, que é muito incomum aparentemente. Esse nobre, ele tá com uma máscara, assim como você, e sem falar uma palavra, ele chega até você, entrega essa mesma carta e sai. Aí as pessoas começam a ficar de murmurinho, sabe? Tipo, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Porque a alta aristocracia não costuma ter esse tipo de comportamento. Eu posso dar uma boa olhada na carta, tentando identificar. Tipo, o papel tipo, parece ser uma carta. A primeira coisa que você percebe vindo dessa carta é o perfume dela. Você, como um especialista de perfumaria, né, de alquimia, percebe que esse cheiro é um cheiro nobre. Não é algo que alguém de classe mais baixa usaria. É tipo a alta aristocracia. Você mesmo não costuma ter acesso a perfumes desse tipo, de tão raros que eles são. E você, quando quebra o selo imperial, dá uma lida na carta, e na carta tem um endereço. Você pega um dos papéis que você estava usando
e confere que os endereços batem, é o mesmo endereço. Mas aparentemente você não Entendi. poderia entrar sem esse passe, né, que é a carta. Próximo ao porto, Aziris não anda muito. Você, Aziris, avista um conhecido. Você Eu conhece ia perguntar muitas... sobre isso. Você, por ser uma pessoa relativamente influente de Caute, conhecer muitos comerciantes, muitos profetas de Calistride, você avista um profeta de Calistride, um aspirante de profeta de Calistride, assim como você. Ele usa vestes brancas, com detalhes dourados. E assim que ele avista você, ele se aproxima para te cumprimentar. Eu sei o nome dele? É José, o nome dele. Ele é um humano, relativamente já na casa dos José. seus 40, 50 anos. Ele se aproxima. Estava à sua espera, Aziris. As pessoas têm comentado Felicidade de muito. revê-lo. Ah, nem me fale. Os negócios por aqui sempre foram ótimos. Vejo que você veio compartilhar dessa riqueza. Espero. Mas vim aqui, além dos negócios, vim aqui buscar algumas informações. Curiosidades particulares minhas. Entendo. Bem, faz muito tempo que eu não volto pra Gaut. Como estão as coisas lá? Infelizmente, não tenho muitas notícias boas. O Tirano Sussurrante, na hora que ele fala Tirano Sussurrante, ele até abaixa o tom de voz assim. O Tirano Sussurrante, ele teve avanço por aquela região? Ou ainda não teve notícias? Ele faz uma cara de preocupado. Assim. Tirano Sussurrante não tem sido nossa principal preocupação agora. Ele respira aliviado um pouco. Bem, então temos Eu olho uma assim. boa notícia, ao menos. Eu olho assim pra ele e pergunto: acabamos de chegar de viagem. Você não gostaria de nos acompanhar em uma refeição para que nós possamos nos atualizar das notícias, tanto aqui quanto, enfim. Ótimo, seria O que ótimo. achas? Tem uma reunião daqui a 1 hora, mas tem um tempo pra você sim. Vocês se encaminham pra até próximo do Parque Memorial da cidade. Uhum. E uma taverna já mais luxuosa em relação aos outros. Esse Parque Memorial, Cheguei no meu lugar. esse Parque Memorial, ele abriga monumentos com foco na história de Taldor, né? E você vê estátuas, coisas grandiosas. Você senta em uma mesa numa taverna para conversar, vocês conversam por algum tempo. E ele revela que o principal motivo dele estar nessa cidade por essa época é que ele espera ser chamado pro Baile das Máscaras. Ele tem construído uma certa influência nessa cidade e ele quer muito ser chamado porque ele tem uma grande chance de estabelecer alianças poderosíssimas com os nobres que você consegue naturalmente ter acesso durante esse baile. Uhum. Eu pergunto a ele se ele já tem, caso ele consiga, se ele teria acompanhante. Bem, eu infelizmente não recebi nenhuma carta, apesar da grande noite já ser amanhã. Tenho esperanças de recebê-la até amanhã. De manhã, pelo menos. Uhum. Torçamos para que isso ocorra. Espero que sim. E antes que eu esqueça, José, esse aqui é Bob, meu aprendiz. Olá, Bob. Será um prazer fazer negócios com você futuramente. Bob balança a cabeça assim, aprovando. E não passa muito tempo, chega o pedido de vocês, tipo uma lagosta, uma bebida, um vinho, uma lagosta, uma comida já muito cara, sabe? E ela a Daspanete entrega o prato pro nobre, né, José, e entrega o teu prato, e embaixo do teu prato tem um papel.
Eu pego esse papel de forma com que ele não veja e coloco no meu bolsinho. Ah! Aí ele continua falando sobre esse tal baile de máscaras. Eu. Bem, eu gostaria muito que você fosse também nesse baile de máscaras, mas eu venho construindo uma grande influência aqui, então. Como você acabou de Entendo. chegar, talvez você não seja chamado. É uma pena. Mas eu falarei de você, é claro. Se você Muito quiser, eu obrigada. faço algumas alianças pra você e tudo mais. Seria ótimo. Claro, se tiver a minha Inclusive, parte no lucro, né? com certeza, né? Faremos nosso acordo para que fique da melhor forma entre nós. Ótimo. E aí ele sai meio cabisbaixo, assim, depois de um tempo pra reunião dele. Ele, tipo, tá meio preocupado de não receber a carta. E Eu você... fico lá sentada, esperando ele ir embora. Ok. E aí ele sai. No momento que ele sai, o Bob vira pra você. Ei, por que você escondeu esse papel dele? Nunca se sabe com quem a gente tá conversando, meu amigo. Entendo. Você é muito esperto. Eu Ele pega um caderno e anota, assim, o que você fez. Eu pego o papel e olho. Tá escrito com cuidado, né? Pra que outras pessoas, Ótimo. tipo, observem assim, se tem alguém nos observando, tipo, dá uma verificada assim. Você abre essa carta, ela tem um selo imperial que você reconhece de primeira. Você é uma pessoa estudada, você conhece a sociedade aristocrática como ninguém. E é um convite pro baile das máscaras. Noite seguinte. Eu tô muito privilegiada. Eu pensando que eu ia ter que invadir um negócio. Enfim. Quarta cena. Drakaf. Você anda pela Praça dos Estudiosos, pelas escolas de bardo ali na parte central da cidade. E conversando com o pessoal, você encontra um antigo aliado. Um cavaleiro das tropas de Taldor. Ele é um cavaleiro veterano. Você aprendeu algumas coisas que você sabe com ele, inclusive como usar o escudo e tudo mais. O interessante dele é que ele carrega uma armadura nobre, quase única, de Taldor, que é uma armadura dourada esculpida em formatos de leão. Taldor tem a presença de Taldor, tipo, a história de Taldor tem alguma coisa a ver com os leões antigos, leões lendários antigos que foram derrotados pelo primeiro rei de Taldor. E é uma história muito parecida com aquela história do Alexandre o Grande, sabe? E eles têm muito dessa mitologia do leão ser uma figura imponente e tipo, os nobres, né? Tipo, os altos cavaleiros do escalão têm esse privilégio de utilizar esse tipo de armadura. Você, por outro lado, carrega um escudo de leão, muito parecido. Ele avista você e ele é um cara já grisalho, com uma aparência relativamente bem imponente. Ele é o Dominicus Hell, este homem. Um nobre cavaleiro das tropas de Taldor. Drakaf, vejo que voltou para a nossa cidade. Espero que você se reúna conosco novamente. Foi uma grande perda quando você se retirou. Saudações, Geralt. Infelizmente, meus deveres vão além da cidade. E eu tive que ir para buscar outros horizontes. Mas parece que o destino me trouxe novamente para cá. Você veio pro baile das máscaras, eu imagino. Até o presente momento, não fui novamente convidado. Bem, tem razão. Aí ele tira uma carta assim da armadura dele. A Eutropia me pediu para entregar isso pessoalmente. Você sabe, os bardos espiões estão por todos os lugares. Daí ele te entrega a carta convite. Dou um tapinha na carta assim, tum, tum. Coloco entre umas escamas no meu kimono assim por dentro. Certo. Então, terá minha presença lá. Será interessante, faz tempo que não me misturo com todos vocês. Sim, é um prazer tê-lo de volta, Drakaf. E como andam as coisas por aqui? Novidades? Bem, você sabe como é essa cidade. O nono exército tem tido atividades mais do que recentes ultimamente.
Depois da God's Reign, eles têm se movimentado. Você, por já ter morado em Opara, em Taldor, você sabe que o Nono Exército são as pessoas que sobraram de uma força militar que um dia marcharam sobre o comando de um dos nobres que queria a coroa no passado. Antigamente, Taldor, isso é conhecimento de todos, tá? Antigamente, Taldor teve uma guerra pelo trono, que ficou conhecida como Guerra Sangrenta pelo Trono. Porque a Eutropia seria a próxima da dinastia, filha de seu pai, o antigo rei, mas tentaram dar um golpe de estado. Porém, no fim das contas, esse conflito foi vencido pela Entropia, apesar da morte dela e de seu irmão. Isso é um boato que muitos falam, que ela morreu na guerra pelo trono e voltou e foi ressuscitada depois. Mas, basicamente, são forças que se esconderam, que são escondidas em Taldor, no geral, e estão esperando uma chance perfeita para sabotar o governo da Eutropia e estabelecer Taldor como uma ditadura. Novamente. Além disso, criaturas dracônicas ficaram mais agressivas ultimamente. Eu nunca tinha visto Dracos tão próximos à cidade como eu vi nos últimos meses. Draconetes na região? Estranho. Sim. Veja, velho amigo. Espero que você não se corrompa. Ultimamente, a ganância tem tomado muitos dos nossos. E a alta sociedade, bem, sempre teve esse problema, e agora ainda mais, aparentemente. Eles vão revelar algo importante durante o baile de máscaras. Esteja atento. Proteja a nossa rainha, ela não pode cair de jeito nenhum. Eu estarei do lado dela, de toda forma. Estaremos então. Sempre ativos e operantes. Daí ele balança a cabeça assim. E aí ele começa a sair. Antes dele sair, ele se vira. Sabe, Draco? Em tempos assim é difícil saber em quem confiar. Mas você, por ser uma figura de fora, é alguém confiável. Daí ele sai. Certeza sobre mim. Tenha certeza. Eu vou voltar andando pela cidade até do baile. Vocês se hospedam até o dia do baile. Vocês são enviados. Carruagens buscam vocês em seus devidos locais. Provavelmente vocês foram localizados pela energia de localização que cada carta tem, que o Crowley conseguiu identificar. E todos vocês vão para o bairro mais nobre da cidade, ao norte. A Praça Imperial. Em uma grande mansão, vocês são reunidos. E conforme cada um de vocês vai chegando, mesmo que separadamente, vocês veem nobres e mais nobres chegando com suas devidas máscaras. E vocês foram instruídos aí a caráter. Mesmo que vocês não tenham dinheiro ou condição, foi enviado um alfaiate para cada um que recebeu a carta, para ajudar nas vestimentas e possivelmente na máscara. Aziris. O Bob não foi convidado, então ele ficou pela cidade fazendo negócios e comprando itens para depois revender, talvez até para você, futuramente. Você chega em uma grande mansão de teto dourado. Descreva para mim como a Aziris ela tá se vestindo e que máscara ela usa. Nossa, é uma máscara muito específica que era usada pelos. Eu não sei se vocês vão pegar a referência. Alguém aqui já jogou Assassin's Creed? Não, É mas porque tem eu uma máscara conheço. muito específica que ela é branca, sabe? Só. Fica aqui nessa parte. A boca aparece. Enfim. Mas ela tá com uma roupa branca, com linhas douradas, enfim. Porque, né? Cara, futuro sacerdote. Sacerdote dizendo, profeta. E bem aqui, né? Nível nobre. Pra ser a caráter. Você mesmo sempre se vestiu como uma nobre, afinal você é uma nobre. Então não seria nenhum problema para você nesse quesito. Caracol. Você tem habilidades diplomáticas, então você estudou sobre festas desse tipo e tem alguma noção sobre os trejeitos, sobre os costumes de outros povos.
Como você está vestido e que máscara você usa? O Caracol, ele se baseou muito porque, de certa forma, ele conhecia a nobreza lá de Kyonin. Então, e ele vivia, às vezes vivia escondido, e ele teve um momento que ele chegou a olhar a princesa, mas enfim, quando era mais criança, ele basicamente tentou achar roupas que se adequassem à nobreza de Kyonin, para ele se passar por um nobre de Kyonin, porque ele está tentando fazer relações para Kyonin. A roupa dele tá mais encorpada, é uma roupa mais branca, mais branda, que remeta, ele queria algo que remetesse aos corações selvagens. Aí, por cima da roupa, porque ele não tira de jeito nenhum, tá o chalé dele. O chalé dele muito bonitinho. E ele tá, apesar de ser um sapo, ele tá usando uma máscara daqueles cães que a mestra dele tem. Legal. Aí ele tá usando aqui, um sapo com a máscara de cachorro, tá ligado? Um sapo que se chama caracol com uma máscara de cachorro. É uma mistureba. Exatamente. Drakaf, como você está? Se descreva nessa noite. Tô usando uma roupa similar ao que eu tenho na foto aí. De panos, né? Longas. Parecem kimono, só que essas são mais ornamentadas, com detalhes dourados. Aliás, azul. Branco e azul, que são as cores de Apsu. Cara, a máscara. Ele tem. Sabe aquelas máscaras que mulher de dança do ventre usa? Que sobe a boca assim? Ele tem uma daquela, que vai tampando toda a sua mandíbula grandiosa assim e amarrada nos seus espinhos atrás. Legal. Ele anda, quando ele fala, fica mexendo bastante, por causa que a boca dele é grande, balança, cara. Crowley, descreva-se. O Crowley, ele usa geralmente, né, um colete de couro com spikes e uma calça justa. Ele não vai mudar muito. Ele vai estar com uma jaqueta toda de couro, com uma capa, e ele pediu para que ele tivesse vários bolsos dentro da jaqueta, para que ele colocasse adagas, uma poção e vários outros trecos que ele sempre carrega assim com ele, de forma discreta. E ele também tá com uma calça de couro justa, bem coladinho, porque ele é muito magro, então tipo assim, ele é assim alongado. E a máscara dele, ele tá com uma máscara de ferro sem nenhuma tipo assim, feição, só com uma abertura assim pros olhos. E é isso. E ele tá com o cabelo assim lambido assim, tipo penteado com gel. Tá. Você recebeu muitas reclamações do alfaiate que foi enviado pra você, pra te ajudar. Inclusive, você chegou na festa com o alfaiate vindo atrás de você assim, não, não entra, você não pode entrar desse jeito, você não pode entrar desse jeito. E ele, tipo, brigando com você, tentando te puxar pra trás, não conseguindo. Eu tô com uma camisa social por dentro com uma camisa branca, assim, por dentro da jaqueta. É a única coisa, assim. Você, E ele deixou a inclusive, parte. É isso mesmo. você, inclusive, é barrado na entrada da mansão. Tem alguns guardas de Taldor, alguns cavaleiros e tal. Ele vem em você assim, vem que tipo, você não tá tão bem vestido assim, e aí eles pedem pra deixar todas as suas armas, tipo, do lado de fora, inclusive isso acontece com todos vocês, tudo bem? E que no final da festa seria devolvido. E aí eles te obrigam a tirar a jaqueta, senão você não ia entrar. Até os equipamentos. Eu posso ainda usar a capa? A capa, assim. Como assim uma capa? A capa pode usar, é só tipo a jaqueta que, com espinhos e tal, que Sim. não pegava muito bem, sabe? Eu tô com uma camisa social, entendeu? Uhum. Uma gravata borboleta de cor verde claro, assim, e um sobretudo, assim. Sobretudo. Uma capa, assim. Um blazer. Isso. Que eu não tô vestido, ele tá só por cima, assim. Tá, legal, maneiro. Zarek, descreva-se. Vamos lá. Eu quero uma coisa mais neutra, então ele vai estar só com um terno básico, um sobretudo por cima. Uma cartola. Uma máscara tipo. Sabe o Fantasma da Ópera?
nessa parte aqui assim do rosto. Ok. E eu vou estar na minha forma humana. Forma humana? Então você vê que ele é um cara. Peguei. Ele é um cara que tem um cabelo preto pra trás, assim, só que com as manchas vermelhas na pele. E é basicamente isso. Que massa. Com isso, todos vocês se reúnem no famigerado baile de máscaras de Opara. Drakaf, você se sente de... Eu imagino que talvez você se sinta de certa forma incomodado. Porque tem muitos aristocratas, muitas conversas políticas, politicagem durante esse tipo de baile. Que talvez seja o motivo que te levou a sair desse local. Mas você sabe que é importante você estar ali por algum motivo. A carta que você recebeu, não a carta de convite, mas a carta que você recebeu em Aurora, te trouxe até aqui por um motivo. Muitos nobres bem vestidos durante a festa. Azires é a que melhor se dá no meio dos nobres, no meio dos aristocratas. Tem muita facilidade de conversar com eles. O Caracol também, porque ele estudou sobre diplomacia. Ele é bastante diplomático. E talvez quem fique mais deslocado seria o Drakaf, talvez o Crowley e o Zerek, eu imagino, durante a festa. Aí vocês, inclusive, veem muitos nobres cochichando sobre a presença de vocês três na festa. Tipo, o que eles estão fazendo aqui? Por que eles receberam um convite? Enquanto muitos nobres poderosos não foram convidados, sequer. Mas um plebeu como o Crowley e o Zarek, por exemplo, estavam no meio dessa festa. E mesmo que vocês estivessem relativamente bem vestidos, né, não é o caso do Crowley, mas mesmo que vocês estivessem bem vestidos, vocês não tinham vocês não tinham trejeitos de nobre. A Eu sou a gente pessoa mais reconhece. estilosa nesse baile. O outro tá de assalto à moda ali, o caracol com cabeça de chacal e corpo de girafa. Tudo Que bem. isso, cara. Me diz uma O coisa, a Crowley gente realmente não tem voz. reconhece quem é da realeza? Tipo, no sentido de tipo, eu sei quem é a rainha, quem é o rei e tal. Vocês reparam que a rainha, tipo, aparentemente ela não apareceu ainda no baile de máscaras, ela não estava presente. Mas existem muitos nobres do Senado que esses têm vestimentas mais diferenciadas, mais deslumbrantes, e geralmente essas pessoas estão completamente cercadas por outros nobres. Até um determinado momento em que cada um de vocês é chamado de canto. Por um guarda, não por um nobre. No momento que vocês são chamados de canto, vocês seguem a deixa. E somente vocês 5 foram chamados para uma sala reservada aos fundos da festa. Vocês são acompanhados por guardas, muitos conhecidos do Drakaf, por exemplo. Vocês são acompanhados até uma porta dupla dourada grandiosa. Essa porta se abre, fazendo um barulho. E atrás dessa porta tem uma grande... aquelas tigelas de metal que tem uma fogueira no centro. Tem uma dessas no meio da sala, de enfeite. Vários pilares decorados com bandeiras e títulos. E ao fundo da sala, 2 mulheres, uma mais ao fundo e outra virada de frente para vocês. A mulher que está virada de frente para vocês é uma aristocrata de pele negra, de pele preta, cabelo amarrado para trás, ela tá sem máscara, com um vestidão vermelho. Ela faz uma reverência para cada um de vocês. Se trata da Piceta. E aos fundos da sala, uma nobre de vestido azul, não tão... Detalhe que ela não tá tão bem vestida quanto outros muitos nobres, mas ela tá com um vestido com sobretudo azul, luxuoso de certa forma. Uma coroa na cabeça de prata, com penas azuis, e ao lado dela um grande cachorro, que ela tá acariciando. Se trata da rainha Eutropia. Pra fim de convivência, né? O Draco, assim que foi chamado, assim que ele saiu do baile, ele tinha uma máscara já, porque tem nem pelo que usar a máscara, todo mundo sabe quem ele é, só pelo tamanho dele que é diferente.
Quando ele vê a rainha, ele se aproxima um pouco dela assim e faz oração pra ela, né? Agacha assim e fala: minha rainha. Ela tá de costas no momento que você se agacha assim. Ela se vira pra vocês veem o rosto dela. E ela parece ser. Humilde não é bem a palavra certa, mas comparado com os outros aristocratas e nobres, ela parece ser um pouco mais simples. Ela se vira para os vários guardas que estão na sala junto com ela, provavelmente para proteção, e ordena que eles saiam, deixando somente um cavaleiro de armadura de leão, que é o cavaleiro que o Dracaf encontrou anteriormente. Bem, Sim. só recapitulando. Vocês foram chamados até o Para, conheceram a rainha, conheceram a nobre Piceta, que tá ajudando a rainha, um nobre cavaleiro chamado Dominicus Hell, o cavaleiro de armadura de leão dourada. E durante a noite do baile de máscaras, o dragão Chiles invadiu o baile de máscaras, roubou no processo, absorveu muito do ouro e muitas riquezas da nobreza de Taldor e capturou, pegou para si um fragmento da armadura de Gorum, a armadura divina, afirmando que era sua propriedade, assim como todo o tesouro que ele absorveu. A ganância de Chiles mudou o rumo da história. E agora vocês estão em uma carruagem rumo ao norte de Taldor para investigar o que está acontecendo. Dracaf, quais são seus pensamentos enquanto você está nessa carruagem junto com esses novos companheiros que você não conhecia há 3 dias atrás? E a situação caótica do reino de Taldor e na qual você se encontrou. Quais são os seus pensamentos sobre os últimos acontecimentos? Constantemente, os pensamentos do Drakad entram em confusão com tudo que tá acontecendo. Não esperava. Aconteceu, ninguém esperava. Mas ele entende que ele tá ali com um propósito. E como ele é uma criatura de fé, ele usa sua fé para se manter focado. Dentro da carroça, ele fica agachado, sentado, olhando para baixo, assim. E comumente ele levanta, né? Boa postura, sentado, ficando altivo e buscando motivar o pessoal, né? Que tá ao redor dele. Quem mais ele pega no pé é o caracol. Porque ele percebeu que é o único, ou então o que mais é afim com o combate corpo a corpo. E é para quem ele pede ajuda para colocar a armadura dele, do Drakad. Talvez reivindicando um favor que ele fez antes de pôr a máscara, dar um simples nó na máscara dele, ele pede para arrumar as partes de trás da armadura que ele não alcança. E é isso. Ele está focado, de certa forma. Ele entende que ele está ali por um propósito e que esses aliados, junto com ele, estão junto dele nessa. Ainda que alguns tenham trejeitos tanto quanto suspeitos. Caracol? Caraca, ele tá um pouco tenso, um pouco triste também, porque ele tava muito animado até agora com a viagem, ele tava meio que vivendo um sonho dele, mas a chegada do dragão deu um choque de realidade, lembrou ele de uma coisa que sempre o mestre, o velho que treinou ele, brigava com ele, que ele se distraia muito as coisas e que o mundo lá fora não é tão simples assim, não é uma mil maravilhas, né? Além de que, tipo, quando ele ficou parado sem poder fazer nada contra o dragão, e a coisa que ele mais odeia é esse sentimento de impotência, né? Aí ele tá um pouco abalado, mas ele não dá pra demonstrar porque ele tá sempre com uma cara de nada, meio lerdão. Aí não dá pra perceber, mas ele tá sentindo meio que isso, mas ele tá focado, ele tá tentando entender. Ele sem aprender, ele tá tentando entender e mediar as pessoas do grupo pra poder ver como é que vai agir. E ele basicamente ele tá, de vez em quando ele chega em alguém e pergunta: "Ah, mas tu faz o quê?
comenta história. Aí ele fica mediando, fica incomodando, enchendo o saco de todo mundo fazendo isso. E ele tá fazendo isso, inclusive, enquanto ele tá ajudando o Dracaf a arrumar a armadura, ele tá empurrando a paciência dele. Zarek, o que passa pela cabeça do Zarek depois dos acontecimentos do baile de máscaras? Como ele se porta em meio à carruagem a pessoas estranhas, a qual ele conheceu há poucos dias? Eu acho que ele pensa muito sobre como a situação escalonou. E agora percebendo as forças que estão envolvidas em torno desse acontecimento principal. E como o objetivo dele parece estar mais longe. E ele é mais na dele, assim, então ele tenta não se incomodar tanto com as perguntas e tudo mais, mas ficar mais quieto, assim. Mais observando a galera. Beleza. Acho que é isso. Crowley, você tá sentado no fundo da carruagem, de frente para Aziris. E o que passa pela cabeça do Crowley, estando numa jornada repentina, junto com pessoas estranhas e voltando a Gaut assim que você saiu de lá, praticamente? O fato de eu estar voltando assim que eu cheguei não me incomodou tanto, afinal eu descobri algumas coisas que atiçam a minha determinação, a minha curiosidade, que são o poder que envolve esse metal estranho e também a possibilidade de que talvez esse caos que esteja chegando ajude Gaut de alguma forma. E também porque no caminho até chegar lá, ele passou por outras cidades, né? E ele percebeu que existem muitas outros povos que também vivem na margem ali da civilização. Inclusive, uma das cidades que a gente está indo agora foi aquela que tu me falou, né? Que tem aquelas tribos, eram tribos, eram povos. Sim, eram tribos de centauros e tribos de colos. Que eram segregados pelo povo humano. E é isso, eu tô tipo assim, eu tô refletindo um pouco sobre essas possibilidades. E sinceramente, sobre os nobres terem morrido naquela catástrofe, Caguei. foi bem triste. É. Ok. Aziris, você sentada de frente para Crowley também no fundo da carroça. Quem guia a carroça é teu pupilo, o Bob Banderdash. Ele tem algum conhecimento já de carroças, ele meio que fez dessa carroça a lojinha particular dele. E quais são suas ponderações sobre a sua situação atual? Pensamentos a mil, porque eu fui inserida de uma forma acidental, querendo ou não, não acidental, mas eu vi meu mestre ser morto de maneira injusta, né? Ele não ascendeu conforme suas crenças. O dragão da qual eu iria fazer negócios, do nada virou-se contra a gente pela ganância. Roubou a gente, me roubou a galera. Aí Eu acho que ela é a chega. protagonista. Aí chega a gente convidado para esse baile, porque a gente estava sendo observado como possíveis pupilos da profecia, possíveis protagonistas dessa profecia. E do nada, caos. E a gente tem que resolver esse BO com o que a gente tem. Então, tipo assim, eu tô... Que porra que a gente vai fazer? Ok. Vocês, sem muita intimidade entre si, permanecem nessa carroça e viajam juntos por bastante tempo. O objetivo de vocês é chegar inicialmente, deixa eu trocar o mapa, até Skaten, que é essa cidadezinha aqui,
que é a cidade que mais tem sofrido com os ataques do Wyvern. Tem sofrido roubos e ataques do Wyvern. Para isso, assim como foi dito para vocês têm a opção que seria mais viável de ir pelas planícies, passar primeiro pela província de Chiares, em Marrito, da província de Chiares vir para Yamas, em Avin, e de Yamas vir para Skaten. De Skaten vocês perseguiriam esse grupo dracônico, né, liderado pelo Wyvern, provavelmente nos montes de névoa. A viagem até Skaten, a carroça, é feita em mais ou menos um mês. Quase 5 semanas de viagem. Durante essa viagem, vocês passam juntos durante todo esse tempo. E depois de umas 2 semanas viajando juntos, eu quero uma descrição rápida da relação do teu personagem com os outros. Por exemplo, se o Drakaf virou amigo, virou mais próximo do Caracol, por exemplo, por ele enxergar um pupilo ou algo assim. As Iris não gostar muito do Crowley e eles ficarem brigando o tempo todo durante a viagem. Esse tipo de coisa, sabe? A relação entre vocês. Que tipo de relação, que tipo de pensamento vocês têm um sobre o outro. Tá? Começando pelo Drakaf. Qual que é a visão do Drakaf durante algumas semanas viajando com seus companheiros, pelo que você viu até agora? Qual que é a idade do Caracol? Caracol? É. Ele tem 18 anos de idade. Cara, tipo um brotherzinho assim mais novo. Pouco tempo mais novo. Tem 22, o Draca. Nossa. Ficou aquele bromance, tá ligado? Eu imagino que os outros não façam combate corpo a corpo, fácil. Eles presumem que quem vai entrar no combate com ele vai ser o monge, né? Então ele criou essa ligação, assim, a lá Itadori e a Oi todo, com Zarek, que é a alquimista, né? Ele olha com curiosidade tudo que ela faz, porque ela é uma alquimista. Ela não mexe com magia, não chega a ser conjuração, mas tem a ver com químicos. Então sempre que ela tá mexendo nas coisas dela, assim, preparando poções, assim, ele fica em cima olhando, igual um tio que não entende o que tá acontecendo, entendeu? Ele chega assim e fala, tá nas poções, aí já fazendo aí os Fanboy. computers, porque ele não Zarek. entende, ele quer entender, só que não consegue entender, ele não avança no aprendizado. Crowley, que raça que é o Crowley? Ele é aquele meio vampiro. Cara, ele tem a aparência de um meio-elfo. Não dá pra saber muito bem. Ele não parece ser um elfo, porque os traços dele são um pouco mais humanos. É só o que tu consegue identificar dele. Ele tem uma orelha um pouco pontuda e os olhos dele são claros demais e ele não tem a pupila. Mas isso não significa que não parece com aqueles olhos élficos alienígenas, entendeu? Parece só que ele tem um olho morto. Ele é cego. Parece. E é um bardo, né? Cara, não. Não? Ele só parece que como integrante de uma banda de rock mesmo. É algo desfiado na visão do Draca, entendeu? Volta e meia o Draca chega nele e fica falando um pouco de Apsu, sobre o deus dele, pá, que tem que ter um pouco de honra. E até incomode ele um pouco com isso. E a Aziris, cara, ele tá sempre puxando a orelha dela, falando, tipo, cara, anda vendo negócio de riqueza aí, velho, tem que entregar dinheiro pros outros, não é pra você não. E E constantemente o comunistazinho. enchendo o saco dela sobre isso, tá ligado? Mas ele, por ela ser uma clériga, por assim dizer, ele tem um certo respeito. As visões do Caracol sobre os aliados. Caracol, apesar de ter criado essa relação com o Draca, porque ele tem conversado mais com ele, mas a pessoa que o Caracol mais importuna é Zarek, porque como é mais calado, aí é meio misterioso. Aí a curiosidade bate maior. Então ele fica importunando mais. Mas é mais por curiosidade mesmo, que ele é uma raça meio diferente. Se pá, acho que talvez nem tenha em Kyonin, então ele tá muito curioso. A maioria deles, né? E é mais para conversar sobre história e tudo mais. Como fala muito de alquímicos, né? E ele gosta muito dessas paradas, de coisa inteligente, ele imagina que seja inteligente, aí ele tá trocando ideia sobre várias coisas. Bem aleatório.
Com o Drakaf, ele conversa mais sobre batalha, luta, ele não fala muito sobre Deus, mais sobre estratégia. Às vezes o jeito que ele luta, aí ele comenta que ele é meio estranho lutando e pede pra ele não rir. Basicamente é isso, tentando criar essa relação meio de brothers mesmo. Com o Crowley, ele tem um pouco de receio, um pouco de medo, né? O Crowley é meio estranho, mas ele tenta conversar, entender ele, porque ele parece meio depressivo. Aí ele acha que ele é meio depressivo, aí ele tenta animar o Crowley de alguma forma, do jeito dele, meio lerdo, mas ele tenta. Aí ele fica botando uns papos meio pra cima, vai dar tudo certo. Cada um deles ele pergunta um pouco sobre a história também, né? Que o Crowley tem uma cara meio de mais sábio, meio de coisa, ele tenta perguntar coisas no sentido, né, de parar, meu Deus, ele parece ser meio carrancudo, ele tenta aumentar o ânimo dele, e da Iris, como ela é uma nobre, ele vai para uma vibe mais diplomata, tentando entender por que ela tá ali, a história dela, conversa sobre dinheiro. Cada um deles ele tenta fazer essa relação, tentando pegar o que eles mais gostam para tentar criar essa relação. Mas o que ele mais conversa, o que ele mais importuna é a Zeric. Eu imagino então que o Caracol seria o elo em comum do grupo, pelo fato de ele se interessar um pouco por tudo e talvez demonstrar interesse por todos, talvez seja o elo em comum de fato do grupo, já que ele é um diplomata de fato, né? Seria isso que você tá querendo passar? É, tipo isso, exatamente. E de vez em quando, se tiver, eu imagino que a viagem tenha paradas. Quando a gente para, do nada ele só para e começa a conversar com uns sapos, assim, no meio do caminho, perguntando como é que tá a floresta, assim, do nada também. Maneiro. É meio aleatório mesmo. Zarek, suas visões sobre o grupo. Vamos lá. Eu acho que com o Caracol seria mais. Porque assim, o Zarik ele compartilha dessa curiosidade, só que ele tem mais dificuldade em demonstrar. Então ele vê no Caracol uma pessoa que é mais livre, assim, que consegue expressar. E também por causa do medo do Zarik de se mostrar uma pessoa que não é tão esperta assim pro mundo. Ele é um cara inteligente, mas ele não é tão esperto assim pra essas coisas. Pra Ziris e Crowley, né? Eu acho que ele já olha com mais desconfiança pela personalidade deles, então ele tem mais dúvidas assim sobre as tendências e tal, como eles se comportam, e por parecerem pessoas mais energéticas assim nas suas convicções. Então ele vai conversar ali pelas beiradas. E aí, por último, temos Crowley e Aziris, que basicamente é um oposto do outro, né? Vou começar pelo Crowley. Quais são as suas visões sobre seus companheiros de viagem? Eu tava escutando e anotando aqui, né? Um pouco sobre cada coisa. Cara, e aí, sobre o Drakaf, né? Ele olha pro Drakaf de um jeito assim, um pouco atencioso, no sentido de que ele acaba invejando os propósitos do Drakaf, de querer proteger, de querer ser solidário. Ele inveja esse espírito nobre, né, do Drakaf, assim, desse espírito guerreiro dele. Porque isso remete a um tempo passado dele que ele já não consegue mais se identificar. Assim, deixa eu ver. O Drakaf falou sobre ele ser testemunha de Jeová, né? Eu acho que, tipo assim, tanto sobre o Draconato quanto pra Aziris, o Crowley, ele sempre faz algum comentário ácido com relação às divindades. O que é até um pouco contraditório, porque o que ele falou pra vocês é que ele talvez fosse um sacerdote de uma divindade. Parece até um pouco blasfema, assim, a forma como ele trata. Tipo assim, ele revira os olhos, ele fala, tipo assim, ah, com certeza. Esse tipo de coisa, tipo... Sobre o Zarik, ele acha o Zarik interessante, porque ele é um garoto reservado e novo. Não parece, mas o Crowley é uma pessoa muito vivida. E o Zarik é um oposto disso, né? E ele vê essa timidez dele, mas ele também enxerga um potencial, porque ele viu que, mesmo naquela situação adversa que a gente passou, o Zarik teve uma capacidade de salvar, entendeu? De salvar alguém importante, de tomar alguma iniciativa.
Então, ele não costuma, acho que ele não costuma trocar palavras assim com o Zarik, mas ele tá sempre de olho. Tipo assim, de olho no pessoal, assim. Ele, na maior parte das vezes, ignora o que o sapo fala. O sapo fala sozinho e ele fica tipo assim, olhando pra janela, no além, enquanto o sapo tá falando alguma coisa. Às vezes ele pode comentar algo assim pessoal, mas tipo, uma a cada 1000 palavras que o sapo troca com ele. Já, por outro lado, ele critica quase todas as ações que a Aziris faz. Todas as ações de doutrina que ela tem, ele critica de forma ameaçadora. Ele sempre tenta, ele fala uma frase assim, plantando um medinho assim, tipo assim, tem medo de morrer a qualquer momento e não acender a tua divindade. Não tem medo de perder toda a tua Tóxico, que fortuna. tóxico. Esse tipo de coisa, entendeu? Certo. E por fim, Aziris. Suas visões sobre seus companheiros de viagem. Minha visão sobre o caracol é um pouco, ao mesmo tempo que um pouco impaciente, mas é um pouco compreensivo. A gente, como ele tenta ser de uma forma meio diplomática comigo, ao mesmo tempo eu tento ensinar ele como é que funciona essa questão de negociação, então eu tento sempre puxar assuntos mais nesse sentido, para que ele entenda um pouco como é que funciona tipo, a minha cultura, já que ele é curioso nesse sentido. Sobre Zarik, ela, no caso, tenta observar os mecanismozinhos ali, as invenções que Zarik faz, e fica com certa curiosidade, porque começa a chavecar para uma possível parceria futura de vender esses produtos. Sempre Só a visão do rodando comerciante. assim, sabe? Observando. Enfim, nunca é demais, gente, o negócio aí. Já Drakat, eu não tenho muita paciência, porque, cara, eu cresci assim, eu vou deixar de ser assim do nada. com essas ideias de, não pode ser só dinheiro e tal, enfim. Já com relação ao Crowley, eu percebo essa acidez, enfim, ataca um pouquinho de volta, mas eu tento também entender um pouco a cabeça de Crowley sobre essas questões da divindade. Pra, de certa forma, a gente tá ali, né? Juntos, então a gente tem que se conhecer de alguma forma. Então eu tento saber um pouquinho mais sobre por quê ele é sacerdote dessa divindade em específico. Quais são as motivações? Mas ao mesmo tempo, se me atacar, eu vou atacar. E foi assim a viagem de vocês durante praticamente um mês. Vocês foram conversando, vocês foram tentando se conhecer melhor, principalmente o Caracol tentou ir conhecendo, né? Vocês foram vendo alguns trejeitos que vocês têm entre si. Até que na quarta semana vocês chegam em Yamas. Quando vocês adentram o território de Avin, né? Que é o distrito de Avin, que é toda essa região aqui marcada por essas linhas roxas, vocês veem que são planícies, principalmente de produção de trigo para o Império. A carroça ela passa por grandes fazendas de trigo e tudo mais. Uma vez ou outra vocês começam a ver um ou outro colo, que são meio hienas, né? Um ou outro centauro andando por ali, que parece ser uma região com mais número desse tipo de gente. E quando vocês chegam, antes de vocês chegarem em Yamas, vocês avistam muitos cavaleiros se dirigindo a Opara. Drakaf, você sabe que esses soldados, eles são a sede da cavalaria imperial, que a função deles é principalmente proteger caravanas e transportes. Só que vocês escutaram alguns rumores, conversas, que Opara está reunindo o exército por conta da ameaça do Tirano Sussurrante e da guerra que eles têm com Kaldira no sul. Eles têm uma guerra acontecendo entre o reino de Taldor e um reino vizinho ao sul do reino. Então tem poucos cavaleiros para proteger as caravanas por ali. E aí, conforme vocês andam, vocês veem
uma ou outra carroça destruída, saqueada, comerciantes mortos pelo caminho, que foram atacados por criaturas, goblins ou até mesmo os próprios dragonetes. Vocês chegam em Yamas, falam com o pessoal, falam que vocês descobrem que de fato tá tendo um número de ataque muito grande vindo de dragonetes, de criaturas assim, que eles estão agindo de forma organizada, coisa que não estava acontecendo anteriormente. De lá, vocês passam mais uma semana viajando até Skaten, em Tandak do Norte. E aí vocês começam a ver ao longe a cadeia montanhosa que separa Gaut de Taldor. Quando vocês chegam em Skaten, vocês percebem uma certa instabilidade política, principalmente a Aziris, que está mais acostumado com esse tipo de coisa, e o Caracol também, que é um diplomata, percebem uma instabilidade política. E investigando um pouco, conversando com o pessoal na taverna, falando com o taverneiro, falando com o pessoal da cidade, vocês descobrem que a cidade está perdendo muito do seu comércio por conta dos problemas em Gaut, da Revolução de Gaut, e dos ataques por conta dos dragonetes. Vocês conseguem falar com a Grã-Duquesa Breteza. Ela é humana, ela é uma clériga da divindade de Erastil. Ela é relativamente modesta, que recebe vocês na prefeitura, né, no local de trabalho dela. Eu recebi notícias que ajuda viria. Muitos dos nossos cavaleiros foram ao sul por conta da guerra. Vocês estão aqui para investigar os ataques dos dragonetes, não é? Sim. Que informação, como você poderia nos ajudar? Queríamos mais informações. A melhor informação que eu posso conceder a vocês é que ao norte, próximos à colina do Monte da Névoa, seguindo a margem do rio, vocês vão ver rastros de destruição de caravanas atacadas por um Wyvern. Esse Wyvern tem sido um grande problema para nós e não conseguimos lidar com ele sem nossos cavaleiros. Quando foi esse último ataque que eles fizeram? Foi há algumas horas. Comerciantes chegaram, sobreviventes de um ataque, e relataram isso para nós. Porém, parece que a caravana contava com 2 carroças e somente uma voltou com os sobreviventes. Vocês poderiam ir ver o que aconteceu. Quem sabe vocês conseguem rastrear as criaturas. Você sabe algo sobre Wyvern? Bem, infelizmente eu não costumo sair da cidade. E as criaturas ainda não tiveram ousadia para adentrar o nosso conglomerado de construções. Bem, mas se continuar dessa forma não vai demorar muito. Eu viro pra eles e eu pergunto, vocês sabem algo sobre Wyverns? Sei uma coisa ou outra. Você, por ter a perícia saber dracônico, você tem mais conhecimento sobre essas criaturas e a classe de dificuldade do teste é bem menor. Braga tá coçando assim o queixo dele, fazendo tré na escama dele. E procurando ao horizonte se alguma montanha visível, um lugar alto assim, em direção de todos os saques. Encontro? Tem a cadeia montanhosa, os Montes da Névoa. Certo. Wyvern são criaturas selvagens. Seres dracanos selvagens e impacientes. São venenosos. Caso algum de vocês tenha alguma poção, alguma resistência a veneno, seria interessante. Além disso, eles não costumam atacar e sequestrar caravanas, o que é muito estranho, mas também não atacam em bando, né? Deve ser influência do dragão. A forma que ele mais ataca é mergulhando e usando suas garras para atacar a pessoa e levar para longe, no alto, e soltar. Quanto às montanhas assim, vai ser nenhuma dessas, seu ninja, que ele costuma fazer em lugares altos. Mas, como tem a influência da criatura, eu não sei se vai dar lá esses tão ali. Pequenos, fiquem perto daqueles que são maiores e evitem ser agarrados para não serem levados para as alturas. Não vai ter legal. O Caracol chegar perto do Draco. Entendi. Nem tão perto. Por enquanto. O Bob chega perto da Aziris, dá uma puxada assim no vestido dela. Ele parece saber bastante sobre essas criaturas. Ele parece ser bem útil. Mas apesar de eu querer me aventurar bastante com vocês, bem, eu tenho negócios a fazer na cidade, então boa sorte. Aí ele vai saindo assim do escritório. Mais perto é que é ele. E vira. Bom, se foi recente o ataque, acho interessante irmos
averiguar rápido, ó. Se tiver sobreviventes, vai ser interessante resgatarmos. A Ganduquesa. Bem, sim. Verifiquem nesse local aqui. Disseram que foi lá que ocorreu o ataque. Aí ela aponta para um local próximo ao rio, não muito longe de Skaten. E dali vocês partem. Algum de vocês é bom em rastreamento? Eu sei uma coisa ou outra, vi nas florestas. Mas talvez Crowley ou... Não contem comigo. Tá bom. Bom, você que incrível das florestas, então tente rastrear. Pense numa criatura predadora que ataca de cima, agarra as criaturas e leva para o alto. Eu irei ajudá-lo a rastrear. Ao longe, no meio de uma outra árvore isolada, no meio do campo aberto das planícies, vocês avistam, ao longe, uma pequena carroça. Uma carroça com guardas mortos próximo a ela. Os corpos parecem frescos, talvez não faça tanto tempo. E próximo à carroça, vocês avistam um homem tentando acalmar o cavalo, pra ele não fugir, porque provavelmente eles precisam do cavalo pra ir embora. E algumas pessoas reunidas, comerciantes, tentando fazer uma alimentação ali. Eles estão ali aparentemente por algum tempo. O líder desses comerciantes parece ser um homem de cabelo branco e bigode branco. O Caracol vai dar um soquinho na perna das Iris e falar: eles parecem ser negociantes, vai lá. Aí tu joga pra mim. Visivelmente tem gente morta ali perto e vai saber se não foi eles que mataram. Eu tenho olhos bons, não? Bem, acho difícil. Aí eu olho assim, eu falo, as roupas são parecidas também. Não acho que eles matariam deles mesmos. E aí eu chego perto pra dar uma analisada nos corpos. Certo. Pode aproximar o teu token de lá. E quando você se aproxima dos corpos, sem nenhum tipo de teste, você consegue identificar que você vê marcas de garras rasgando a armadura desses soldados. Um deles parece ter sido morto por um ataque conclusivo. Provavelmente ter caído de um lugar alto, ele tá com a perna quebrada e tudo mais. E marcas de garras pelo corpo. Precisamos tomar cuidado. Drakat vai chegar até lá também, procurando assim Vamos. quem ele provavelmente é o líder deles. Sabe, Todo mundo pessoal? se aproximar, né? Eu vou olhar pra cima. Vou ficar olhando pensativo, assim, pro céu, né? Vai que. Vou deixar eles andando na frente. Isso aí, cuide o céu para caso alguém ataque a ti de cima. Muito bem. Saudações, comerciantes. Usa o Grift ali. Vocês se aproximam das pessoas. Elas viram a atenção delas para vocês. E o comerciante, que parece ser o mais velho, se aproxima do Drakath. Olá, nobre cavaleiro. Você chegou em boa hora. Acabamos de ser atacados. Estavam com medo de morrer por aqui. Precisamos sair o mais rápido possível. Drakat olha pro cadáver assim, pega pro chão e fala: parece que não foi tão boa hora, assim, felizmente. Me diga, bom senhor. Para que rumo foi a criatura? Ela foi para o norte. Pegou nossos suprimentos, nosso ouro. Bem, Muito. você não tem nenhum cavalo por aí, não é? Nossa, está muito assustado para levar a carruagem. Infelizmente não tenho nenhum comigo aqui. Algum de vocês consegue, olha pro sapo, falar com... Posso tentar acalmá-lo. Falou com o sapo o caminho inteiro, filho, fala com o cavalo também, é uma coisa. Eu quero tentar acalmar o cavalo, então. Certo. Chega perto dele e quando você chega perto dele, o que você faz pra tentar acalmar? Quando você chega perto, tem um homem meio que tentando puxar as rédeas dele, ele tá meio que dando umas empinadas assim pra trás, meio que tentando se afastar, sabe? Ele tá com medo, Uhum. tá assustado. O que você faz exatamente pra tentar acalmar ele? Eu acho que eu pego um pouco de grama, aí eu misturo com uma maçã e eu vou meio que bem calmo, tentando imitar o barulho de um cavalo e tentando me aproximar dele para tentar fazer carinho, tipo, meio que encurvado como se fosse em reverência, me aproximando devagar assim, Legal. para ele vir comer, tentando Faz um acalmar ele. teste. Você tenta se aproximar dele. Ele tá até sendo segurado pelo outro humano. No que você tenta se aproximar dele, ele começa a puxar assim, raivoso. E ele começa a dar umas empinadas. Aí ele começa a pular pra baixo e pra cima, assim, ela vira de costas e te dá um coice.
no teu peito. Eita! Tu leva um coice? Você é rápido o suficiente pra se esquivar dele por muito pouco. Mas ele tá muito furioso, o cara ainda tenta segurar ele, meio que consegue impedir que ele fuja. Mas você não conseguiu, ele tá muito assustado. Quando ele deu o coço, eu meio que fingi que caí. Eu meio que caí assim. Mas eu desajeitei, tá ligado? Meio desajeitado. Vocês avistam ao norte chegar criaturas que parecem ser meio cavalos, meio humanos. 2 especificamente. Centauros Ah, Centauros. se aproximam do local. Mas eles não chegam perto, eles ficam observando meio que de longe, assim, sabe? Eu sei como é a relação de centauros com a sociedade aqui. Sabe, você viveu em Taldor, você sabe que eles ajudaram muito tempo atrás, junto com os Colos, a derrotar alguns ogros que estavam aterrorizando a região. Só que eles fizeram isso em troco da cidadania deles, só que não foi reconhecida por alguns nobres locais. E aí eles meio que ficaram à margem, sabe? Uhum. Aparentemente eles têm algum tipo de rancor com o resto da sociedade. Eu olhando os comerciantes, consigo identificar mais ou menos assim que região eles são e tal. Eles são de Taldor mesmo. Eles são dessa região especificamente. Eles levam bastante trigo, eles carregam ouro, né, por conta do comércio e tal. E um ou outro vai pra Gaut pegar uns vinhos e tentar comerciar com Gaut, mas Gaut é meio quebrado, então eles não fazem muito isso. Mestre, eu ia querer me aproximar. Os centauros observam você se aproximando, eles estão meio mal encarados, assim. Quando você chega perto, quando você tá mais ou menos a uns 3 metros deles, assim, eles falam: "Ai, já está bom. O que você quer, humano?" Eu sou só um transeunte. Na verdade, nós estávamos procurando rastros dos dragões que vêm assolando essa região recentemente. Vocês também devem ter sofrido alguma coisa, não? Sim, eles atacaram algumas das nossas coisas, mas como não carregamos coisas fúteis como ouro, eles atacam mais esses comerciantes que passam por aqui. De toda forma, isso não é problema nosso. Cuidamos somente dos nossos a partir de agora. Vocês estão certos com o pensamento de vocês. Que bom que você Vocês não entende. deveriam se comprometer para salvar um povo que deixou vocês às margens da civilização. Eles parecem, tipo, eles estavam meio carrancudos assim com a sua aproximação. Só que ele vê assim que você meio que meio que entende eles. Aí eles meio que abaixam um pouco a guarda, sabe? Que bom que você entende, rapaz. Eu abaixo assim um pouco da minha gola e eu tenho uma certa cicatriz assim perto do pescoço. Como um sobrevivente de Gaut, eu sei bem o tipo de coisa que vocês passam por causa desse tipo de gente. Mas veja bem, o meu grupo está aqui atrás de informações. Nós não viemos necessariamente para ajudar esses comerciantes. Se vocês puderem nos ajudar a coletar mais algumas informações, talvez nós possamos conseguir nos livrar desses wyverns que assolam essa região. Bem, como eu falei, eles não atacam muito a nossa tribo, porque não temos muito. Mas eles parecem estar atrás de um metal negro que caiu do céu muito tempo atrás. Alguns dos nossos coletou alguns desses pedaços de metais. E este foi atacado pelos dragonetes. Os pedaços de metal podem arruinar com todos vocês. Entenda o que eu tô falando. Nós estamos atrás desses pedaços de metal, apenas para evitar com que os dragões e os demais criaturas dracônicas coletem eles. Esses pedaços são perigosos. E eu na verdade, posso soar um pouco egoísta, mas eu queria que vocês nos entregassem esses metais. Nós não temos nenhum com a gente, nem com nossa tribo. Como eu falei, esses dragonetes levaram tudo. Um pouco que a gente achou. Entendi. Deixa eu perguntar. Na sessão 0, foi entregue pequenos pedais, pequenos estilhaços de divinos para alguns de vocês. Eu não lembro quem são. Esses estilhaços, Foi até o que eu perguntei. esses estilhaços, eles não têm influência como aquele pedaço grande teve, porque eles são muito pequenos. Mas quem que tem ainda esses pedaços? Eu tenho. Ok, são vocês dois, né? Beleza.
O Zarik tem também ou ele tava querendo falar? Eu tenho também um. Enquanto tava o Caracol querendo falar, querendo acalmar o cavalo, e o Crowley falando com os centauros, eu tô falando com o senhor lá, e eu quero perguntar pra ele. Comumente, Wyverns atacam sozinhos, mas os relatos disseram que eles estavam com outros draconetes. Os draconetes foram em direção a que ele, eu presumo, para o norte. É isso? Sim, não sabemos o quão longe eles foram. Eles talvez estejam até por perto. As Vai. colinas, os montes de névoa parecem vir de lá. Tanto draconetes fluviais quanto o Wyvern. Sei o que terão que esperar aqui para que, enquanto nós vamos atrás das criaturas, uma vez que não querem deixar as coisas para trás. Esses comerciantes podem acabar nos atrapalhando no caso de nós sermos perseguidos. E por acaso o único cavalo deles tá meio descontrolado. Vocês possuem alguma forma de ajudar eles a controlarem esse cavalo? Nós como centauros. Os centauros. Como eu falei, isso não é problema nosso. Se não se importar, eu preciso ir agora. Bem resistentes, hein? Eu achei que nós poderíamos nos entender mais. Mas parece que existe um limite o quanto nós podemos ser corteses uns com os outros, aparentemente. Eu queria dar um pouquinho eu queria ser um pouco vitimista, assim, sabe? Só pra tentar convencer eles, assim, um pouco. Você percebe que o centauro da frente, ele simplesmente não liga. E ele vai passando por você. E ele simplesmente passa reto. A centaura fêmea que estava atrás vai seguindo ele, ela para por um instante. Ela olha pra você, olha pro cavalo. Ela pega o arco dela e puxa a corda do arco dela. Sem flecha nem nada. Ela puxa a corda do arco dela que produz um som muito baixo, sabe? Como se fosse de uma harpa. É um som bem agudo. E aí, sem falar uma palavra, ela simplesmente segue o outro centauro em direção à floresta. E ali eles vão embora. Quando você olha O cavalo. pro lado, aparentemente o cavalo ele tá um pouco mais calmo. Eu viro pro Dracar, eu mudo a minha expressão, assim, né? Eu tava parecendo até normal, falando com os centauros. Esse problema já foi resolvido. Na verdade, outro problema surgiu e eu queria que você deixasse, que todos nós deixássemos logo os comerciantes pra trás, pra gente conversar um pouco. E aí eu começo a andar na direção onde a gente estava reunido, perto ali do Zarik. Como o Drakat não viu a interação do centauro com ele tá olhando falando pro velho aqui assim, aí ele vê que o Cláudio chamou atenção pra gente reunir, né? Ele olha pro cavalo, que tá mais manso. Ah, isso, bom trabalho, Caracol. Senhores, pode usar o cavalo agora. O cara Olha assim faz pra um trás. legal. Ah, sim, muito obrigado, aventureiros. Vamos arrumar nossas coisas agora mesmo. Aí eles começam a se Arrumem rápido. Eu olho assim pra eles, eu quero rolar uma intimidação, todos eles. Não precisa não, eles olham pra você mal encarado. Ai, tá bom, vamos. E eles começam a voltar pra ir embora. Vocês se reúnem meio que separados aqui na lateral. Talvez a gente não precise procurar muito eles. Eu vou abrindo assim o meu bolso, né? Eu tiro um pedaço de metal puro e eu mostro assim pra vocês. Eles também estão atrás disso. Eles vão vir atrás da gente. Eles quem? Nossa, atrás deles. Ó, Contextualiza. pro norte. Comecei pro norte atrás deles. Os Wyvern. Então você tinha. E agora se eu morrer por causa disso, vocês também morrem. Morrer? Nossa, que Não enquanto eu bênção, estiver hein? aqui. Ai, que esperar, né? Você queria que eu respondesse com um amém? Então Crow é a isca. Eu não gostaria de pensar dessa forma, mas aparentemente. Cara, enquanto vocês estão conversando ali, o Crowley mostrou, né, o fragmento do metal negro. Nesse momento, não muito tempo depois, com o pessoal arrumando ali com a barulheira, vocês escutam o vento balançar as folhas das árvores que estão próximas a vocês. Vixe. Provavelmente de uma ventania não natural. Vocês não demoram muito e escutam o bater de asas. Quando vocês olham para cima, vocês avistam um Wyvern
se aproximando de vocês. Antes mesmo que os comerciantes fossem embora. Mas ele não parece estar muito interessado nos comerciantes em si. Ele tá vindo, tipo, na nossa direção, né? Sim. E a Não, gente aqui e no ele- meio do nada desprotegido. E ele não tá sozinho. Em volta dele, vocês avistam outros dracos menores, que são conhecidos como dracos fluviais. 2 deles, especificamente. Nisso, vocês se preparam para o combate e iniciativa. Antes disso, o Crowley, ele já se antecipando, né, a essa cena, olhando assim pro horizonte, além das árvores. Ele fala assim pra todos vocês aqui ao meu redor: se preparem, se atentem aos sons dos espíritos, e eu dou um bônus de +2 em iniciativa Legal. pra todo mundo. Esse foi o meu aviso oracular. O Wyvern, ele vem em alta velocidade em direção a vocês. Mas graças ao aviso do Crowley, você, Aziris, se sente pronta pro combate antes do Wyvern conseguir agir. Você é a primeira. Eu... Não, vou jogar uma bola de fogo nele. Ok. Posso virar? Essa. Pode. Esse mais 20 feet tá em cima do Wyvern e mais 15 feet é a altitude dele, tá? Eles estão a 15 pés do chão, os menores, e o Wyvern tá a 20 pés do chão. Pode Tá. conjurar a magia de bola de fogo. Então. A bola de fogo explode. As chamas se espalham no ar. O Wyvern pega um pouco mais de altitude, desviando parte das chamas, enquanto os dracos do rio são gravemente feridos. Deu uma bugada aqui. Eles estão chamuscados Misericórdia. e parte das chamas que explodiram caem no cavalo, meio que machucando ele assim, ele meio que se assusta e começa a tentar correr dali. Mas é o Wyvern primeiro, tá? Eu posso Você tem- convocar meu escudo? Pode. Fique à Então eu vou vontade. fazer isso. O Wyvern, Fica aqui, caralho. ele vai voar na direção do Crowley. Ele vai usar mergulho poderoso, mergulhando em direção ao Crowley. E no fim do movimento dele, que ele descende assim, meio que dá um mergulho no ar, na tua direção, Crowley. No fim do movimento dele, ele faz um golpe de garra. E, pelo fato dele ter usado a velocidade de mergulho dele para ir na tua direção, você cai no chão, você fica prostrado. Ele tá meio que por cima de você, e aí ele pega, ele dá uma mordida, tipo, você tava meio que segurando na hora que ele apareceu. Você não conseguiu reagir rápido o suficiente para esconder o estilhaço divino. Ele dá uma mordida na tua mão e pega o estilhaço de você. Com a última ação, ele levanta voo e sobe 20 pés para cima e vai um pouco para essa direção. É. Deixa aí. O primeiro dragonete do rio vai em direção ao Zark, também sentindo energia divina do estilhaço. Ele usa a primeira ação dele para chegar perto, usa a segunda ação para tentar te morder, Zark. Ele acerta, ele causa 9 de dano perfurante. Ele te morde numa posição que meio que abre parte da tua roupa, revelando o fragmento. E com a última ação dele, tenta te morder novamente. Agora para tentar acertar o estilhaço. Ele meio que vai por cima de você, ele dá uma mordida abrindo parte da sua roupa, revelando o estilhaço, só que quando ele tenta morder de novo com aquela cabeça comprida dele, ele morde o ar e você meio que quase cai no chão de bunda, só que você consegue se equilibrar. E é a sua vez, Arik. O que você faz? Eu quero usar o meu talento, que é bomba debilitante, pra dar condição dele de desprevenido. E junto disso, tacar minha bomba no estilhaço do cristal. O River Drake, na hora que você joga esse frasco, como que é visualmente? Ele é um gás avermelhado. E aí com pequenos estilhaços de cristal. E aí quando explode, ela se solidifica e forma esses cristais que vai causar dano perfurante. Ele, pelo fato dele estar relativamente chamuscado, esses cristais começam a perfurar ele. Ele fica desprevenido, ele começa a voar de maneira desajeitada. E eventualmente ele cai no chão, prostrado. No que ele cai no chão, os cristais perfuram ainda mais a pele dele. E ele morre ali mesmo. Eu consigo pegar cover aqui na Na carroça? carroça? Sim. Isso.
Caracol, sua vez, o que você faz? Eu vou entrar em Stumbling Stance. E eu quero me posicionar. Como eu consegui ver que o dragão menor veio atrás do estilhaço, né? Sim. Eu vou tentar me posicionar entre o Crow e o dragão. Eu quero chamar a atenção do dragão pra ele vir pra cima de mim. Vou tentar fazer um gesto. Eu vou tentar meio que chamar a atenção dele. Quando você chama a Eu não sei atenção, se você deixa o Zarek em condição escondido, ou seja, ele parou de focar no Zarek e começou a focar em você. Vocês veem que do nada o caracol, ele tinha uma cara de meio que humanoide, só que do nada parece que ele virou um sapo. Sabe, cara de sapo meio como se não estivesse entendendo nada. E ele começa a correr meio desajeitado assim, parece que ele vai cair o tempo todo. E ele meio que cai da frente do dragão. E isso chama a atenção que o dragão não tá entendendo nada. E Dracan, sua vez. Eu vou, com uma ação, sacar meu escudo, me movimentar, ficar na frente desses dois aqui. Crowley, o que você faz? O Ivern veio na minha direção, né? Ignorando todo o resto e me atacou. Mas eu não deixarei isso passar impune. Porque ele roubou a pedra, então eu gasto uma ação pra levantar. E eu, com um movimento de pegada, assim, com a mão, na direção dele, conjuro manobra telecinética. Pra tentar desarmar ele da pedra, do pedaço de metal que ele roubou. Você Claro. tenta pegar o estilhaço que tá nas garras dele, que ele usou pra... Tá na boca dele, na verdade. Que ele usou pra te roubar. Ele continua batendo nas asas dele, ele prende mais esse estilhaço e não deixa você tirar ele de lá. Você usou todas as suas 3 ações. E não conseguiu pegar o estilhaço. Usei. O Draco do Rio, ele usa uma ação pra se aproximar do caracol, dando a volta no cavalo, meio que pegando o caracol entre o cavalo e ele. Ele desce até 5 feet do chão e usa a Draconic Frenzy pra atacar 2 vezes. Uma com a mordida e ao mesmo tempo ele usa a cauda como chicote pra tentar acertar o caracol pelas costas. 17 e 14 de dano em você, caracol. Aziris, sua vez. O que você faz? Eu ia conjurar a cegueira nele. Ele faz CD de salvamento. Ele falha. Ele fica cego por 1 minuto. Você consegue conjurar escudo, que é uma ação só. Então vou conjurar. Você estica sua mão em direção ao dragão. Uma fumaça. Os olhos dele começam a ficar esfumaçados. Ele começa a bater as asas assim, meio confuso, tentando se localizar. E na vez dele, como ele fica cego, ele não consegue mais ver vocês, ele simplesmente usa o instinto dele pra sair dali. Ele já pegou o que ele queria, ou pelo menos uma das coisas que ele queria. E ele começa a bater asa e usa todas as ações dele pra ir embora. Ele é muito mais rápido do que vocês, voando. Ele simplesmente começa a bater as asas e vaza dali. Provavelmente pro ninho dele. Eu olho pra galera e falo assim, vamos seguir. Se ele tá indo pro ninho, provavelmente vai ter mais pedras lá. O outro Dragonete do Rio faz a mesma coisa. O líder foi embora, ele simplesmente alça voo e vaza dali. Vamos seguir, vamos seguir. Vocês, Na minha vez eu vou. o turno de combate acaba. Vocês simplesmente começam a correr em direção aos dragões. Vocês começam a ficar pra trás desse Dragonete, desse Wyvern. Só que vocês, antes de perder esse Wyvern de vista, vocês avistam uma grande cadeia montanhosa ao fundo. Ele tá voando pra lá. Vocês podem não conseguir alcançá-lo imediatamente, mas uma vez encurralado em seu ninho, vocês têm a chance de derrotá-lo. Com isso a gente acaba a sessão de hoje por aqui.